Opa, hoje é sábado, dia 9 de maio de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia em tempos de Covid. E no episódio de hoje, lives, SDK, Lens e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Quarta-feira de noite, mas eu xinguei tanto o Timóteo, mas tanto, depois até me arrependi, não de ter xingado. Eu tinha terminado um vídeo do hackeando Raspberry Pi, que tá ficando lindíssimo, e enquanto renderizava, eu falei, poxa, eu vou aqui jogar um PUBG. Tentei jogar PUBG, não consegui, no iPad tava dando crash. E eu tinha colocado na quarta-feira o beta, o último que saiu da 13.5. E aí, né, o que eu fiz de diferente que o aplicativo tá dando crash? Foi o beta. Que nem aquela história que eu fiz overclock no Raspberry Pi e queimou os meus dois roteadores. Falei, poxa, não tem por que ser o Raspberry Pi, não tem nada a ver com a historinha, na verdade tinha, né? Provavelmente vazando corrente, deu algum ruim vazando corrente pelo cabo de rede, deixou os roteadores bagunçados. Falei, só pode ser o beta. Tomara que seja específico do PUBG. Aí eu tentei ir no aplicativo de comida, também deu crash. Falei, nossa, aí eu fiquei imaginando aqueles betas, quem é beta antigo? E quando eu falo beta antigo, de 7 anos atrás, 8 anos atrás, em que o primeiro beta que vinha pós WWDC, você praticamente não utilizava o aparelho, você tocava ali meio com o dedo errado, em vez de polegar, usava o indicador, já dava crash. Eu já comecei a xingar o Timóteo, lembrando desse, nossa, vai voltar, tudo aquilo, e vários aplicativos dando crash. Só que no final das contas, não era o seu Timóteo, era seu Zuki. Ele mexeu lá no servidor e todo mundo que usava o SDK do Facebook tava dando crash, mesmo que você não tivesse logado via Facebook. Quando você usa o SDK, você tem a inicialização. E nessa inicialização ele dava um cutuco lá no servidor do Facebook e isso estava causando crash. E aí várias considerações. Tava dando crash nos aplicativos de terceiros. O WhatsApp estava funcionando, o Facebook estava funcionando, o Instagram estava funcionando. Segunda coisa, mesmo sem usar, pois é, tava dando crash mesmo sem usar. Dá um cutuco nos servidores do Facebook. A gente não pode tirar a responsabilidade do desenvolvedor. Você usa um aplicativo de um desenvolvedor, você primeiro vai ter que bater na porta dele e falar com ele, mas é bem provável que a galera nem soubesse disso. Deveria saber, agora sabe. E tomara que haja uma pressão pra, eu quero usar o SDK do Facebook, mas se for esse SDK aqui da crash, eu não quero. Quero que eu me conecte nos servidores do Facebook quando o usuário bater lá, quando o usuário for usar o Facebook. Tem maneiras de você fazer isso, de você fazer na unha. Bem provável que o Zuki não queira isso, que ele queira assim, não, deixa desse jeito, que assim eu pego aqui uns dadinhos. Existem, vou chamar aqui de SDK de terceiros, que usam, vou chamar aqui da maneira correta, porque tem como você fazer o login no Facebook sem usar o SDK do Facebook, fazer, digamos, na unha, e tem algumas frameworks que facilitam esse trabalho, mas olha que complicado que é essa situação. E eu falei que hackeando o Raspberry Pi tava ficando bonito, e tá ficando bonito mesmo, hein? Primeira coisa que eu coloquei no meu Docker, do ponto de vista educativo, foi torrent, pirataria em Coca. Não, é que tem particularidades do Docker que fica mais fácil de explicar se o usuário entende de antemão a ferramenta. Qual é a ferramenta que todo mundo sabe usar? Torrent. Inclusive a imagem que eu usei para instalar no Raspberry Pi veio via torrent, repositório oficial. A gente associa muito torrent com pirataria e tem os motivos. Teve até o carinha que estava fazendo aqueles vídeos sobre IPTV, tá com um processo, saiu a decisão, R$50 mil por ensinar IPTV, pirataria, mais 10% dos lucros que conseguiu com o vídeo e mais 5 mil de custas processuais. Então a pirataria tá ruim. Vou falar mais de pirataria / direito autoral na questão das lives, mas então descarta essa possibilidade de pirataria, embora, além de falar de torrent, tem a automação do torrent. E o que eu quero dizer com isso? Além, imagina, tá rodando no Raspberry Pi, eu baixei o torrent da imagem do Raspberry Pi no meu Mac, ou qualquer outro torrent que eu baixei, sei lá, MySQL que eu baixei no meu Mac. Como é que eu faço para chegar no Raspberry Pi? Então tem as automações para fazer isso, tanto de .torrent quanto de link magnético. Na prática é como se o torrent estivesse local, só que tem aquela parte chata de você apagar o torrent
torrent e já chegou lá no seed. Eu gosto de devolver em dobro tudo aquilo que eu recebo, então deixo sido 2 vezes a instalação, a imagem, né, do Raspberry Pi que eu usei. E aí, quando atinge esse 2x, tem que apagar o torrent, aquelas coisas todas. Eu tenho um scriptzinho de 10 linhas que faz essa análise, vai de torrent em torrent, opa, chegou aqui no nível, ele apaga. Então nem preciso abrir o torrent. O arquivo, né, baixado, é para um lugarzinho específico, nem tomo ciência dessa arquitetura torrent que tá por detrás. Como tem automação no Mac, ela é a mesma que tá no iOS, não posso estar na rua. Ô, MySQL da rua, já inicio o processo, que aí quando chegar já vai estar baixado, já vou poder usar, ficou bacaníssimo. Só que tem outro carinha mais apropriado para fazer, vou chamar de gerenciamento automático de torrent. Eu tava dando uma olhada nos scripts que tem nesse carinha e é de cair a boca do rosto. Você pode dar colocar, vai no IMDb, vai no tracklist, você tem fornecedores, eu vou chamar assim de watchlists. Você diz, eu quero assistir tal filme, já entra na fila, ele faz a busca do melhor torrent para você, você define quais são os critérios. Eu quero qualidade 4K, qualidade Full HD, já baixa para você. Você pode dizer para baixar legenda, tem o Open Subtitles, Legenda TV, ou seja, vai ter em português, pra série também, tudo automático. Eu fiquei impressionado, de verdade. A última vez que eu me aproximei desse universo, a coisa ainda não tinha tantos plugins, não tinha tanta automação, e se você me perguntasse como era o processo, não, clica aqui, vai, baixa, joga pra lá, baixa, e chegou, pega o nome, vai lá pra ver se tem legenda, dava preguiça só de pensar, e agora a galera trabalhou, porque tá tudo azeitadinho. Só não sei se funciona, né, porque não testei. Notícias. Coca Tech. Novos problemas, novas realidades trazem novas soluções. Falei semana passada, né, que live agora é horário nobre. Teve uma coisa que eu achei engraçada, era alguém marcando alguma coisa, e aí a pessoa falou, peraí, deixa eu ver se tem, qual é a live que vai ter nesse dia, nesse horário. Eu, por exemplo, marco aula, marco live, ali depois do Jornal Nacional, ali antes da novela, né, realmente virou o horário nacional. E no YouTube tem alguns problemas com as lives. Tem problema de anúncios, que tem as regras do YouTube, tem a questão de direitos autorais. Ok, o artista só quer cantar, de repente ele faz uma palhinha e é uma música que tem direitos autorais, aí toma um strike, e às vezes toma strike de si mesmo e tá pintando uma nova plataforma de lives. Acredito que seja de uma galera de música, então acredito que vá respeitar a questão dos direitos autorais. A ideia é criar uma espécie de show virtual, então você pode cobrar pela live ou não, você pode fazer apresentação de dança, de espetáculo, uma peça de teatro, ou o que você quiser transmitir, ainda que num primeiro momento sejam os shows dos artistas, a galera que tá cantando, porque não é mais um cachê, tem os patrocinadores, então tem algum ajuste para fazer nessa questão de propaganda, só que é algo que eu acho que vai falhar miseravelmente. Por que eu acho que vai falhar? Talvez até dê certo essa coisa de um show fechado. E rapaz, hoje vai ter um show de não sei quem lá, vou assistir o show. Da mesma maneira que você ia num show físico, você poderia ir num show virtual. Mas esse não é um conceito de live que o cara tá propondo. Óbvio, tem muita grana circulando aí, vão morder um pouquinho. YouTube, com a propaganda basicamente, fica com metade, e a outra metade é que vai pro criador de conteúdo, se não for mais. O Google não é claro sobre isso. A gente que fala que só 40% que vai pro criador de conteúdo. Só que, YouTube tem uma baita experiência em distribuir conteúdo. Disney, que é a Disney, fez um processo quando iniciou o seu streaming, quando iniciou o seu Netflix, um processo que eu achei super azeitado, achei que teria mais problema. Teve problema, sim, mas foi ali na primeira semana e depois azeitou. Eles estavam preparados e era distribuição de um conteúdo gravado, era distribuição de arquivo. Imagina você fazer isso de live com Marília Mendonça, que virou 3 milhões, mais até, né, 3,3 milhões de pessoas no ao vivo. Quero ver aguentar essa estrutura. E outra coisa, por mais que você tenha regras de propaganda no YouTube, as regras de propaganda no YouTube não foram inventadas pelo YouTube. Claro que ele vai criar uma coisinha ou outra ali para proteger o seu negócio, para proteger as suas propagandas. Essa propaganda tá igual aqui a minha, né? Vamos fazer aqui uma coisa diferente. Mas você tem a questão do consumo de alcoólicos, a propaganda infantil. Existe uma regulamentação maior. Na internet não é terra de ninguém. Tem que respeitar as mesmas regras, ainda que seja uma autorregulamentação. E artista, ele não tá acostumado a fazer propaganda ao vivo. Tá acostumado a receber um roteirinho. Não, você vai falar isso aqui, a gente vai gravar o vídeo. Aquilo é gravado, processado, editado, é distribuído, passa na TV, passa também em canais online. É um problema. Live é um problema que a gente tem que resolver, assim como a gente tem que
resolver o problema das videoconferências. A gente fala mal do Zoom. Zoom isso, e sim, vamos falar mal do Zoom, vamos falar mal do Facebook. Aliás, o Zoom comprou uma empresa de criptografia, a Keybase, para fazer criptografia de ponta a ponta. Aí, terminando a aquisição, vai ter a criptografia de ponta a ponta, mas só para usuário pago. Mas nem é esse o problema da videoconferência. É outro, aguenta aí que eu já conto. Mas o Zoom, que é Zoom, e já coloquei de lado a questão de segurança, porque aqui estou falando de tecnologia e tem que ressaltar as coisas boas do Zoom. O Zoom, ele só é o Zoom exatamente porque ele funciona. Tava até falando isso, não sei se chegou a entrar no área de transferência dessa sexta-feira ou se foi uma conversa pré. O Zoom, ele funciona, manda o linkzinho e ele vai funcionar. Acredito que foi fora da gravação, porque foi na hora que a gente tava tentando resolver alguns problemas exatamente de conferência para gravação. Então, o Zoom, nesse ponto, ele é ótimo. Poxa vida, né? Não dá para abrir mão aqui de segurança. Sim, super concordo. Mas pega um ambiente de trabalho aí com 2.000 pessoas, sei lá quantas, para assistir uma conferência. Faz funcionar nessas 2.000 pessoas em ambientes distintos, e o Zoom conseguiu. Mas o problema maior da videoconferência hoje, que está se consagrando nesse momento de pandemia, até o Elon Musk falou, não, vai ter videoconferência também na Tesla. Óbvio, no futuro que eu imagino, não é nem para mim, eu vou, sei lá, até ali na esquina, 10 minutos de carro, não precisaria de uma videoconferência. Mas imagina quem vive no carro. O motorista de caminhão, por exemplo, fica horas ali na boleia, vê uma direção autônoma, não precisa ficar ali no volante. Pô, Coca, mas aí ele não tá dirigindo, ele é um assistente de direção. Tá, então o piloto de avião também é assistente de piloto de avião, né? Porque no avião praticamente tudo é automático, ele só assume o comando em situações críticas. Você entendeu o meu ponto? Pode usar uma videoconferência, por exemplo. Só que a videoconferência, ela é muito tensa. Você tá olhando ali pra câmera, tem essa distância social, você tá ali olhando pra câmera, você tem que ficar o tempo todo atento, por mais que você desligue a câmera um pouquinho, né? Aí vai lá na cozinha, pega uma água pra beber, você tem que ficar atento ao que tá rolando. Se você tá numa palestra, sei lá, de 1.000 pessoas, você dá um cutuco ali no cara do lado, fala uma besteirinha, você tem uma distração, ainda que não ideal. Isso não é exatamente uma falta de educação. A gente consegue ter essas conversas paralelas. E quanto mais informal é o ambiente, é o encontro, mais conversas paralelas a gente tem. Tá numa mesa de bar, tá todo mundo junto, mas você tem 2, 3 grupinhos, 2, 3 conversas. Isso não é considerado falta de educação numa festa. Festa não, churrasco, não é para 30 pessoas. Pois é. Você tem vários grupinhos e tem aquela conversa paralela e é super aceitável. Agora, numa videoconferência, 100% de atenção, e a gente sabe que o ser humano não consegue manter esse 100% de atenção. Ainda nesse conceito de lives, o Spotify, ele tá testando podcast com vídeo. E aí, eu não sei o que vai acontecer. Uma pergunta sincera. Porque a gente tá num momento de live, e vamos combinar aqui que uma live, show lá dos artistas, são até produzidos. Tem o cenário, você tem a expressão de quem tá interpretando, tem informações visuais bacanas numa live de artista. Mas boa parte das lives e também dos podcasts, o vídeo não agrega muita coisa. Poderia até agregar, poderia fazer uma edição de vídeo, aí coloca a informação ali, tá citando alguma coisa, né? Mostra uma outra coisinha, mas essa não é a prática. Tem alguns podcasts que vão pro YouTube, que disponibilizam seu conteúdo no YouTube, tem vídeos de YouTube que poderiam tranquilamente se tornarem podcasts, porque a informação visual não agrega muita coisa, mas, como eu falei, a gente tá viciado em live. Será que essa galera viciada em live, que passa a ser a maioria da população, ouvinte raiz de podcast, aquele que futucou, que se esforçou para ouvir podcast, todo mundo, sim, claro, se esforça, porque não é nada fácil ouvir podcast, tá ficando mais fácil com o tempo. Spotify ajudou muito, Globo divulgando podcast também ajudou muito, mas antigamente, né, eu ia falar de podcast, dava até preguiça para quem ia ouvir. Aquele usuário raiz de podcast, ele era um usuário diferenciado, porque ia atrás do conteúdo que queria, só acompanhava aquilo que realmente queria. Agora tá entrando num processo de massificação. Será que essas leis serão válidas também durante a massificação? Curioso para ver. Inclusive, aliás, seu Guilherme Rambo fez uma ferramenta no FusionCast para transformar MP3 em vídeo, né, para transformar podcast né, para ir pro YouTube. Nessas mudanças, parece que a gente vai ter um longo período ainda pela frente, por mais que Xangai vai abrir a Disney respeitando o distanciamento. Lojas da Apple em 4 estados nos Estados Unidos vão reabrir, mas o Google falou, Google e Facebook, então, imagina que você vai trabalhar em casa pelo menos até o final do ano, ainda que o próprio Google tenha dito, mas alguns eu vou permitir que trabalhem aqui no escritório a partir de junho, curiosamente. Ou não, o Android 11, a Google I.O. era para acontecer semana que vem, foi cancelado, foi adiado, a gente não tinha um prazo, uma data pro Android 11, agora a gente tem, vai ser no início do mês que vem, vai até ter um evento para anunciar, embora o Google falou que não ia ter evento esse ano, vai fazer um online no início do mês
mês que vem para apresentar o Android 11. Ainda de Google, uma coisa que eu tava curiosíssimo para ver era a cidade do futuro do Google, ainda mais considerando o momento atual, mas eles congelaram o processo, talvez por grana, pode ser, ou talvez porque eles viram que iam ter que refazer muita coisa frente aos desafios que a gente tem agora. O próprio Apple Park, se fosse construído hoje, quer dizer, na verdade isso o projetista falou 3 anos atrás, não teriam tantas vagas de carro. E era uma coisa de 3 anos atrás, porque a gente estava indo para uma linha Uber, que inclusive mandou 3.700 funcionários embora, tá se reestruturando, pegou a parte de patinete, colocou para junto da Lime. Aqui no Brasil só tava em São Paulo e Santos. Lime que fechou as operações aqui no Brasil em janeiro. Ver o que vai acontecer, né? Lime também cortando custos, Google também cortando custos. Você tem no Google uma série de perks, né? Você tem uma série de facilidades. E o Google falou, ó, essas facilidades é para quem tá trabalhando aqui no escritório. Você que tá trabalhando de casa, vai ficar gastando com comida não, você não vai ter acesso a essas facilidades. Academia, não. Só se estiver trabalhando do escritório. De casa, não rola. Mas ainda, numa linha de 3 anos atrás, a gente tava usando o espaço público da cidade, a gente tava sendo orientado para usar o espaço público da cidade, a residência cada vez menor, porque você passaria cada vez menos tempo em casa, ao menos nos grandes centros. E hoje, como é que faz? Será que a gente vai começar a forçosamente optar por lugares, casas maiores, como se fosse uma espécie de cicatriz, de trauma do momento que a gente está vivendo hoje? Que verdade seja dita, a gente não tem a menor ideia, né, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Muita gente falando, reabre. Mas a questão não é nem reabrir, a questão tá... Se não reabrir, o CNPJ morre. Ok, embora, né, reviva depois, porque não morreu, né, só faliu. Mas ok, vamos imaginar que abriu. Será que essa empresa vai conseguir se manter aberta por um ano? Porque precisa, né, da galera comprando. E a galera vai comprar, né? Agora a gente nunca comprou tão pouco celular. Foi a maior queda da história. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de quem tá querendo abrir e questões de isolamento. Eu tô dizendo, cara, se você acha que o importante pro seu negócio se manter de pé é estar com a loja aberta, você entendeu tudo errado, porque a sua loja deveria sim estar aberta agora. Você, né, virou, de alguma maneira, um jornaleiro, você virou um taxista. O futuro já engoliu, não a tua profissão, né? Já engoliu o teu negócio. Falei de mobilidade, então aproveitar e falar do seu Elon Musk, que falou um pouquinho da Neuralink, que é uma ideia de implantar inteligência artificial no cérebro humano para ajudar com memórias, isso num primeiro momento. E essas coisas, quando surgem, é sempre focado em saúde, então vai ajudar num Alzheimer, mas depois, questão de tempo, por mais que seja 100, 200, 500, 1000 anos daqui para frente, vai virar um diferencial pro cérebro, vai ser um segundo cérebro que a gente vai implantar, ainda tá nos estágios iniciais, mas o primeiro implante deve acontecer em menos de um ano. E estão dizendo que o Sasha XAI, seja lá qual for a pronúncia, não poderia ser registrada legalmente na Califórnia. E ainda tem outra, né? Será que o banco de dados vai suportar o Ash? Curioso, né? Imagina a quantidade de sistemas. Será que todos os sistemas, computacionalmente falando, estariam prontos para cadastrar um nome assim? De Apple, falei que saiu uma nova leva de betas, não notei nada de novo, nada de grandioso, a não ser que na questão do Covid-19, na exposição ao Covid-19, agora tá mais detalhado, você não pode mais ligar, porque tá dizendo, olha, não tem aplicativo instalado no teu país, ainda não tem nenhum aplicativo, então você não pode nem ligar. Eu tinha ligado, né, semana passada, agora tava lá desligado. O governo brasileiro tem feito algumas coisinhas interessantes do ponto de vista de tecnologia, mas o combate ao Covid, ele, né, tá meio assim. O Ministério da Saúde não se pronunciou. Acredito que a gente não vai ter um aplicativo assim, até porque, né, nem teste a gente tem. Outra coisa que eu achei bacana foi a suspensão em definitivo no plenário do Supremo Tribunal Federal, a questão da coleta de dados de telefonia pro IBGE. Por mais que a gente não tenha uma lei geral de proteção de dados, como se no Supremo a lei já tivesse em vigor. Proteção de dados virou um patrimônio adquirido. Mas que sim, claro, tenha muito que evoluir, mas a gente não pode deixar de comemorar esses passos que estão sendo dados. Nessas iniciativas, né, digitais, o governo de São Paulo lançou o Poupa Tempo digital para fazer emissão de documentos pelo celular. A Anatel aprovou o Wi-Fi 6E aqui no Brasil, Wi-Fi de 5.9 GHz até 7.1. Tem que falar do Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E, o 7. Aí eu explico exatamente o que significa isso. O 5G, né, que coitado, agora deve ficar para 2025. A Claro falou, pô, não, vamos deixar esse leilão para 2021. Perdeu prioridade o 5G por motivos óbvios. As operadoras estão confortáveis, né? Tá todo mundo em tese em casa, não precisa expandir muito, tá tudo funcionando e mensalidade a gente tá pagando. Quando as coisas voltarem, entre aspas, à normalidade, a gente vai foca no 5G. É um pensamento de empresa. Por outro lado, talvez o governo, precisando aqui de dinheiro,
um momento delicado, né? Tá todo mundo pensando em dinheiro, né? Talvez, mas, né? Não sei. Não vejo muita esperança pra esse 5G em 2020. Vivo Easy. Lembra que eu falei, pô, tá mais vantajoso que Tim Beta. Agora, igualou. Teve um aumento de preços de 50% até. E as contas que eu fiz, acho que o Tim Beta hoje é R$60. Mas você conseguia pagando, assim, coisas em adiantamento. Mas você chegava a virar R$40, R$50, acho, né? Alguma coisa assim, no comparativo com o Tim Beta. Mas agora, mesmo preço. A Previdência do Banco do Brasil deixou dado exposto no site 153 mil clientes. Era possível ver tudo, ver quanto que tinha lá no fundo, alterar os dados. A garoteada morre. N26, um banco que eu tô curioso pra ver quando chega aqui no Brasil. Era pra ser 2019, aí ficou pra 2020, agora sabe-se lá quando. Fez uma rodada de investimento lá fora. E agora tá valendo 3 unicórnios e meio, 3 bilhões e meio, e tem 5 milhões de clientes lá na Europa. Isso é 1/3, 1/4 do Nubank. Aí você vê por que tá interessado no Brasil? 2, a quantidade de filas. Não sei se você foi na rua recém, mas a galera acampando em Caixa Econômica, virando à noite, o tantão de gente desbancarizado. E não só desbancarizado, sem cultura digital. Fui no banco tem umas 2, 3 semanas, e aí tinha uma senhorinha no início da fila do caixa eletrônico, e você notava que tava, né, meio assim, meio perdido. Aí ela pediu ajuda. Eu falei, bom, vai ali na recepção e pede ajuda. Não, eles não estão atendendo. Aí eu pensei, tá bom, vai, vou ajudar. Aí eu perguntei, tem aí o cartão e a senha? Aí não tinha o cartão. Eu perguntei, tem a biometria? Eu nem sabia o que era, porque o fato de não estar com o cartão não significa nada, porque eles têm biometria. Mas ali no caso, nem o cartão tinha para operar a máquina, e a operação que ela queria fazer precisaria de uma validação, de uma autenticação. Não era um depósito sem cartão. Enfim, teve site adulto também expondo dados, bilhões de registros, foram ao todo 11 milhões de e-mails vazados, se envolveu coisa de 5 milhões de brasileiros. É uma informação sensível, porque além de e-mail, de cartão de crédito, né, as informações de pagamento, tem orientação, tem as preferências. Tesla também tá se enrolando com dados. Pegaram painéis antigos, painel do Tesla, ou digamos o computador do Tesla, e mesmo você fazendo um reset, tinha dado ali, você conseguia pegar os cookies, pegar as sessões e se logar em sites, mega feio. Outra coisa curiosa também que eu tava vendo, não sei até que ponto é a veracidade disso, mas os preços de bateria para carro elétrico, e sem sombra de dúvida, né, você já sabe que é caro, é praticamente o preço de um carro, mas o que eu tava vendo era de um Mercedes 2010 híbrido, tava com problema na bateria, Mercedes 2010 ali 120, 150 mil reais, e a bateria, só a bateria, portação, aquelas coisas todas, 400 mil reais, aí 3 vezes o preço do carro. Fico pensando até que ponto isso não é uma boa estratégia de negócio, né? Você compra um carro, vende a bateria e compra outros 3. O que mais a gente pode falar de Apple? Overcast ganhou atualização, o aplicativo para Apple Watch agora tem streaming pelo celular e você pode fazer download pelo Wi-Fi pro próprio relógio, bacana ter. Você tem um Apple Watch com celular, mais uma função para quando você estiver, sei lá, fazendo sua corrida, quer baixar e ter o episódio no próprio relógio, muito bem-vindo. Uma coisa dos betas novos, você vai conseguir compartilhar, tem que ver se isso vai funcionar no Brasil, como é que vai funcionar isso direitinho, mas você conseguiria compartilhar suas informações médicas com os serviços de emergência. Aquela primeira triagem, qual é o tipo sanguíneo, alergia, que ficam disponíveis no iPhone, no Apple Watch, mesmo que travados. Se acionou o SOS, fez uma ligação de emergência, já segue as informações médicas. Google Authenticator, não no iOS ainda, mas no Android. Agora permite que você migre contas, e isso não necessariamente é uma coisa boa. Quer dizer, sim, é uma coisa boa, mas levando em consideração que a última atualização do aplicativo foi 2017 e agora vem uma atualização que permite que você exporte as contas, por mais que tenha o novo visual, né, uma tiro design, o modo escuro, mas né, não parece ser um futuro brilhante à frente do Google Authenticator. NFC, um padrão NFC Group, aprovou um protocolo de recarregamento reverso, o WLC, que é pouquinho de carga, né, no padrão, é 1 watt, pouquinho, mas o suficiente para recarregar um fone de ouvido ou um smartwatch. Seria sensacional ter isso no iPhone, ainda mais com um tantão de bateria de iPhone que a gente tem hoje. Aliás, rolando os papinhos de que tem novo iMac, que tem AirPod novo, que tem Apple TV, tudo já no forno, azeitadinho, pronto para lançar. Isso segundo o seu John Prosser. A questão é quando vão lançar Apple TV com A12X, 64GB e 128GB, AirPods, ainda não se sabe exatamente o que, como, o que traz de novo, e teria também o iMac. iMac que
combina com o WWDC. Mas é aquilo, né? As coisas já são incertas. Com o Covid, então, mais incertas ainda. Apple lançou um site Apple Books for Authors para mostrar como que você escreve, publica, faz o marketing, vende o seu livro ou audiolivro no Apple Books. Craig Federighi falou sobre a criação do cursor no iPad, essa coisa de você não precisar de muita precisão, então faz uma bolinha e quando você precisar de precisão, você transforma aquela bolinha num cursor de texto tradicional. Bem legal a entrevista ao TechCrunch. O cursor do iPad ficou sensacional. O teclado iFixit ainda não fez o teardown, mas tirou aquelas fotos de raio-x e é uma belezura, viu? Quem tem paixão por hardware vai curtir, só me deixou mais ansioso pelo teardown. AirPods, saiu o novo firmware e tem uma galera reclamando da qualidade do cancelamento de ruído, dos estalos. O Rambo, acho que ele comentou isso na hora de transferência, que ele teve problema, teve que trocar os AirPods, que pediram para ele testar sem a borrachinha e sem a borrachinha não instalava, só quando você colocava a borrachinha que dava problema. Então tem algo ali acontecendo nos AirPods. Jackson Mark fez o review da câmera frontal do iPhone, câmera de selfie, e falou, vai, é assim, perde pro P40 Pro, pro S20 Ultra, o Note 10 Plus, Zenfone 6, o Mate 30 Pro, aí que chega o iPhone 11 Pro Max, seguido do Pixel 3, Pixel 4, depois o Note 9, aí que vem o iPhone 11. Ainda que a câmera frontal seja a mesma, quando o assunto é hardware, você tem um ruidinho na imagem que dá essa diferença na classificação. De Facebook, eles oficializaram para todo mundo o modo escuro, é um novo Facebook, mas não virou para mim, não tá disponível para mim ainda, sei lá por quê. Também anunciou essa semana o Discover, que é uma espécie, tá em teste no Peru. Me deu a entender que é aquela coisa meio Onavo, uma maneira de você otimizar os dados, ok, coerente com o momento que a gente tá vivendo hoje, mas é aquela coisa de, não, vou te dar um vídeo com uma qualidade menor, vou te dar uma imagem, né, mais assim, embora no caso específico do Discover, a coisa é mais crítica ainda, porque você não tem imagem, você não tem vídeo, você não tem áudio, nada, tudo excluído, só fica o texto para você economizar dados. O Facebook tem esse programa, né, o Free Basics, que é para permitir o acesso à internet nessas situações críticas, né, quando o acesso de alguma maneira tá comprometido. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Microsoft no GitHub tá com discussões e CodeSpace. CodeSpace é para você já sair codando sem ter que criar o seu próprio ambiente de desenvolvimento, sua própria ideia. CodeSpace a gente pode dizer que é uma versão web do Visual Studio. E o Discussion é um Teams, é um Slack dentro do GitHub para você discutir o projeto. O Surface Laptop 3, lançado ano passado, final do ano passado, em outubro, tem telas que estão quebrando, estão rachando. A Microsoft tá reparando, óbvio. Microsoft também confiante no seu Linux. Falou, $100 mil para quem conseguir hackear a minha versão customizada de Linux, que é, né, o seu programa de recompensa para quem acha bug. Samsung vai ter o seu Samsung Card, ou seja, vai oferecer um cartão físico, uma maneira mais integrada com o sistema para você gerenciar os gastos. Tá todo mundo nessa, né? Huawei, Google, agora a Samsung, faz todo sentido. Huawei lançou o FreeBuds 3i com cancelamento ativo de ruído e com um preço bem convidativo, quase metade dos principais players do mercado. E por último, Google tá com o seu Lens, permitindo que você tenha uma folha com texto escrito à mão. Você pega o Google Lens, tira foto, seleciona esse texto que você escreveu à mão, copia e já joga pro computador. Mandou muito bem. E assim, ansioso para ter de volta o meu Raspberry Pi em toda a sua potência. Vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, segunda, terça-feira. Excelente final de semana, excelente Dia das Mães. Talvez não dê para dar aquele abraço, comprar aquele presente, a gente fazer uma entrega de flores, uma entrega de comida. A gente dá presente para se fazer presente, então que nos façamos dentro do possível presente. Excelente Dia das Mães, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.